E se o toque fosse mais poderoso do que 1000 palavras? Se uma simples aula de piano despertasse um desejo que nenhuma partitura poderia conter? Esta é a história de Júlia e Clara. Um romance onde o amor nasce do som, mas explode no silêncio da pele. Júlia, 38 anos, era uma pianista consagrada. Depois de uma grande frustração amorosa, abandonou os palcos e passou a dar aulas numa escola de música. Fria, metódica, controlada. Clara, 24, estudante de psicologia, inscreveu-se nas aulas de piano apenas por curiosidade. Mas bastou alguns toques nas teclas e um olhar de Júlia para tudo mudar. Júlia percebeu algo diferente. Clara não sabia ler partituras, mas sentia a música com o corpo inteiro. E isso a encantava. Fazia Júlia lembrar-se de si mesma, de quando brilhava nos palcos, e nada, nem ninguém, se colocava entre ela e a música. Clara tocava com alma e coração. A alma para a música, o coração para a professora. E Júlia, que acreditava ter encerrado o capítulo do amor na sua vida, começou a redescobrir 2 talentos adormecidos dentro de si: a paixão pela música e um sentimento inesperado por uma mulher. As aulas tornaram-se silenciosamente intensas. Júlia corrigia a posição de Clara ao piano com toques suaves, demorados. Clara estremecia, sorria. E Júlia sentia. A música ainda vivia nela, mas o amor, esse, ela não queria destrancar. O seu último relacionamento foi marcado por brigas, traições e abandono. O ex-marido nunca aceitou que ela escolhesse os concertos, os ensaios, a paixão pela arte. Ele a traiu, Júlia se fechou. Mas Clara? Clara era diferente. Tinha um brilho nos olhos que não pedia permissão para existir. Era leve, verdadeira, intensa, não apenas com a música, mas com a vida. Ela não carregava o peso dos traumas de Júlia, nem cicatrizes de desilusões passadas. Era jovem, sim, mas também era livre, livre de amarras emocionais, de medos, de reservas. E Júlia via isso. Na forma como Clara sorria ao errar uma nota, como se a imperfeição fosse parte da melodia. Via na maneira como os dedos dela tocavam as teclas com emoção pura, não técnica. Era impossível não se lembrar de si mesma, de quando acreditava que a música era suficiente para preencher o vazio. Mas agora, ela sabia. O que Clara despertava nela ia muito além da música. E ainda assim, havia um muro. Júlia era sua professora. Era mais velha. Tinha sido ferida, traída por alguém que não soube escolher entre o amor e o ego. E agora estava ali, dividida entre o profissionalismo que sempre a protegeu e um desejo que a desafiava a sentir de novo. Um sentimento que ia contra tudo em que acreditava, ou melhor, contra tudo em que já deixara de acreditar. Até que, num final de aula, Clara permaneceu. Esperou até estarem a sós, e com a mesma coragem desarmante que sempre teve, aproximou-se, olhou nos olhos da professora e disse: "A música não é o que mais me atrai aqui." Júlia tentou desviar o olhar, mas o rubor no rosto e o silêncio que se seguiu diziam tudo. Sabia que Clara sentia. Ela não se importava de demonstrar seus sentimentos, mas para Júlia, isso era algo que ela queria evitar de qualquer maneira. Era fora dos limites. Clara era mulher, mais jovem, sua aluna. E isso bastava para fazer Júlia duvidar de si mesma. Estava confusa e assustada, mas também sabia, com uma clareza assustadora, que desejava Clara. Júlia ficou imóvel por um instante. Aquela frase era como uma nota fora da escala, inesperada, mas impossível de ignorar. Tentou sorrir sem sucesso. Respirou fundo. A voz saiu baixa,
quase como um sussurro contido pela razão. Clara, você não sabe o que está dizendo. Clara se aproximou, os olhos ainda fixos nos dela. Sei sim, só você que finge não saber. Júlia desviou o olhar. Não era apenas a idade, nem a posição de professora. Era o medo de voltar a sentir, de permitir-se abrir um espaço onde já só havia silêncio e controle. Você é jovem demais para entender o que é amar alguém com feridas abertas, alguém que já deixou de acreditar nesse tipo de entrega. Clara sorriu, um sorriso calmo, sem ironia. Então por que seus olhos me procuram antes mesmo de eu entrar na sala? O silêncio caiu como um véu espesso. Júlia não respondeu. Não conseguia, porque no fundo, Clara estava certa. Na semana seguinte, Clara passou a ficar um pouco mais após cada aula. Às vezes, fingia dificuldade em uma peça simples. Outras apenas permanecia tocando notas dispersas, como se esperasse que Júlia quebrasse o gelo. Júlia fingia normalidade, mas as mãos tremiam quando corrigia os dedos de Clara. O perfume leve da aluna, o calor da proximidade, o olhar que dizia mais do que 1000 palavras, tudo nela gritava por contenção. Mas o corpo começava a desobedecer. Em um sábado de chuva, a escola estava vazia. As gotas batiam ritmadas nas janelas como se o mundo lá fora seguisse uma partitura triste. Júlia organizava partituras quando ouviu a porta se abrir. Era Clara. Entrou com o cabelo encharcado, a blusa colada ao corpo, os olhos cintilando entre a água e o desejo contido. Júlia aproximou-se imediatamente, num impulso quase instintivo. Pegou uma toalha que tinha no armário da sala e estendeu-a. Você vai acabar por ficar doente assim, disse com a voz levemente trêmula. Clara sorriu, como se aquilo fosse parte de um plano silencioso. Vim pedir ajuda com aquela peça de ontem, mas talvez também precise de ajuda com isto, disse erguendo os braços em um gesto leve, divertido, quase desarmante. Júlia hesitou, mas aproximou-se. Com delicadeza, passou a toalha pelos ombros de Clara, depois pelo cabelo. Secava cada mecha com cuidado, tentando manter a concentração, mas o cheiro da pele molhada de Clara, o calor que emanava mesmo na chuva, a proximidade dos corpos, tudo conspirava. Clara não dizia nada, só olhava. Quando Júlia pousou a toalha no pescoço dela, os olhos das duas se encontraram. Por um segundo, tudo parou. Os olhos de Clara estavam ali, escancarados, pedindo sem pedir. A respiração dela era curta, o peito subia e descia sob a blusa úmida. Júlia sentiu o impulso vir, aquele que sempre lutou para conter. Olhou para os lábios de Clara, lábios entreabertos, esperando, ansiando por toque, por calor, por permissão. E então, como se a música do mundo fosse feita só disso, Júlia inclinou-se e beijou. Um beijo quente, úmido, vivo. O calor entre elas contrastava com a frieza da chuva que ainda caía lá fora. Línguas que se encontravam em um compasso íntimo. Mãos que se procuravam no escuro das emoções guardadas. Clara puxou Júlia pela cintura, como se dissesse, não me solta mais. As mãos de Júlia escorregaram pelas costas dela, sentindo o arrepio, a entrega, o querer. E quando se separaram por um breve segundo, ambas sabiam. O beijo já não era mais o fim do desejo, era apenas o começo. Mas então, Júlia parou. Ainda ofegante, deu um passo para trás. Passou a mão pelos cabelos, o olhar baixo, como se lutasse com algo dentro de si. Clara, não sei se consigo ir além disso. Clara, surpresa, manteve a calma. Aproximou-se lentamente, com carinho no olhar. Está arrependida? Não, respondeu Júlia firme, mas tenho medo. Medo de não saber separar o desejo da responsabilidade.
Você ainda é minha aluna, e eu não sei como lidar com o que isso desperta em mim. Clara sorriu, um sorriso calmo, sem ironia. Eu sei que é confuso. Sei que você tem medo. E eu respeito isso. Ela hesitou. Depois completou. Mas, se quiser tentar, eu tô aqui. Sem pressa. Júlia respirou fundo. A tensão nos ombros suavizou-se um pouco. Aproximou-se e segurou a mão de Clara com ternura. Me dá um tempo, sim? Eu só preciso organizar isso dentro de mim. Não quero errar contigo. Você é especial demais. Clara apertou as mãos da professora com carinho e assentiu. Esperar por você não vai ser fácil. Só não me deixa sem saber que o que aconteceu agora não significou nada para você. Júlia sorriu e abraçou com carinho, e naquele gesto selaram algo que ainda não tinha nome, mas que já era forte demais para ser ignorado. Nos dias seguintes, Júlia se afastou. Pediu um tempo na escola, viajou para a casa dos pais no interior, ficou em silêncio, longe do piano, longe das respostas fáceis. Precisava entender, aceitar-se. Enquanto isso, Clara continuou firme. Tocava sozinha, às vezes com lágrimas nos olhos, outras com a força de quem sabe que o amor, quando é real, não desaparece. Ele amadurece. Um mês se passou. Clara saía da escola numa tarde dourada quando viu Júlia, do outro lado da rua, de casaco escuro e um sorriso contido nos lábios. Ela atravessou. Não havia mais medo nos olhos de Júlia. Voltei, disse ela. Voltei porque agora não tenho dúvidas. Quero viver isso com você, Clara. Se você ainda me quiser. Clara sorriu, os olhos marejados. Sempre quis. E então, como na primeira vez, se beijaram. Mas agora sem culpa, sem medo. Era amor. Um amor que ultrapassou qualquer preconceito, medo. Mais tarde, no apartamento, o silêncio foi a primeira linguagem entre elas. As luzes suaves desenhavam sombras nos rostos próximos. Júlia a tocou com reverência, de quem desliza os dedos por um piano raro, explorando cada nota com precisão e desejo contido. Os corpos se buscaram, devagar, com sede e cuidado. O primeiro toque foi como uma nota sustentada, prolongada, quente, cheia de intenção. Clara guiava com os olhos. Júlia respondia com as mãos. Beijos se tornaram trilha. Suspiros, partitura. A pele arrepiada reagia como cordas vibrando ao menor deslize dos dedos certos. A entrega não foi apressada. Foi uma composição, onde cada pausa tinha peso e cada gesto um significado. Ali, entre lençóis e respirações entrecortadas, a música já não estava no piano, estava nelas. Quando o silêncio finalmente chegou, elas estavam abraçadas, em paz. Clara apoiou a cabeça no peito de Júlia, ouvindo seu coração. Você sempre foi música, Júlia. Júlia sorriu e beijou-lhe a testa. E você é a melodia que eu não sabia que precisava. Naquela noite não houve dúvidas, apenas notas suaves e amor. E você? Já viveu um amor que desafiou o tempo, as regras, os medos? Acredita que o amor certo pode surgir da forma mais inesperada e mudar tudo? Se essa história tocou seu coração, comenta: eu acredito nesse tipo de amor. Deixe seu like, compartilhe com quem ama histórias intensas e segue para mais romances que arrepiam a pele.